Queridos, paz do Senhor Jesus. Por favor, abra sua Bíblia. Primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 19. O versículo 6 diz assim: E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas e jurou, dizendo: Vive o Senhor, que não morrerá. Versículo 10. Procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu a parede com a sua lança. Porém fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Versículo 12. Então Mical desceu a Davi por uma janela. Ele se foi, fugiu e escapou. 18. Assim Davi fugiu e escapou, e foi a Samuel em Ramá, e lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera. E foram ele e Samuel e ficaram em Naiote. E o anunciaram a Samuel, dizendo: Eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e eles também profetizaram. Avisado disto, enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande que estava em seco, e perguntou: Onde estão Samuel e Davi? E disseram-lhe: Eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar a Naiote, em Ramá. E ele também despiu suas vestes e profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz: está também Saul entre os profetas? Se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta, tome seu assento, ou a gente vai acompanhando aqui nos textos projetados. Eu quero expressar a minha alegria por estar de volta a esta casa, por poder cultuar a Jesus com vocês, igreja amada do Senhor. Eu quero expressar minha alegria em rever o pastor Adelino, pela alegria de sempre, a missionária pastora Genilda, a todo o corpo de obreiros que nesta igreja cooperam para o crescimento e desenvolvimento da obra do Senhor. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Obreiro Rubens, meu muito obrigado pelo contato, e todos os que cooperam contigo para que este lindo congresso seja realizado. Como é bom estar numa igreja cheia de pessoas cheias de Deus. Queridos, nós lemos neste texto que Davi escapou
Uma vez, Davi escapou 2 vezes. Davi escapou 3 vezes. Davi escapou 4 vezes, conforme lemos no versículo 18. Eu quero falar sobre os escapes que Deus providenciou a Davi, escapes da providência de Deus na vida de um homem ou de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Os irmãos sabem que no Antigo Testamento o Espírito Santo era dado em porções. Por isso Eliseu diz que queria a porção dobrada. Sobre os homens que tinham aliança com Deus no Antigo Testamento, o Espírito não agia da mesma forma que age no tempo em que vivemos, que chamamos de plenitude dos tempos ou dispensação da graça, pois o Espírito agora foi enviado pelo sacrifício e intercessão de Cristo Jesus. Ou seja, hoje, depois da encarnação, vida, morte, ressurreição e intercessão de Cristo Jesus, o Espírito foi dado nessa dispensação em que vivemos para, ao mesmo tempo, agir em nós. Enquanto Ele age em mim, age em você, age em nós. O Espírito Santo hoje habita num povo, e esse povo é a igreja. Mas no Antigo Testamento, você por várias vezes percebe, se lê, que o Espírito, ao se apoderar de alguém, ele se retira de outro alguém. Uma vez um profeta levou um soco na cara, porque ele falou uma coisa e um falso profeta havia dito outra coisa. E o falso profeta deu um murro no verdadeiro profeta e perguntou: que hora que o Espírito saiu de mim para falar nisso? Tu lembra? Entre Elias e Eliseu, Elias disse: se me vires quando for tomado, tu receberás a unção ministerial, tu receberás a identificação pública de que o profeta agora és tu. 1 Samuel, capítulo 16, a Bíblia diz: e o Espírito do Senhor se retirou de sobre Saul e se apoderou de Davi. Nesse momento, quando o Espírito se apodera de Davi, Davi é identificado pelo derramar do óleo sobre sua cabeça, no capítulo 16, dentro de sua casa, na frente de seus irmãos. Aquela identificação é que Davi é o ungido, o separado para um propósito específico. E o propósito específico era ser rei. Saul tem o trono do reinado, mas a unção de rei não está em Saul, está em Davi. Saul tem o governo, Davi tem a autoridade. Davi tem a história. Davi está num processo de construção da própria história. E enquanto ele está num processo de construção da própria história, ele se comporta com respeito àquele que veio antes dele. Portanto, já havia vivido o seu futuro. Então ele, sabendo de que o óleo havia sido derramado sobre a cabeça de Saul, e como capitão, Saul sempre foi exemplar, Davi tinha, pela a escolha de Deus por Saul, um grande respeito. Mas no coração de Saul isso nada valeu. Nada valeu. O homem agora vazio do espírito está cheio de ciúmes. Quem não é cheio do espírito
não vive em comunhão, sempre vive em competição. Saul agora está competindo com Davi, faz testes, não na intenção de que Davi seja aprovado, mas de que Davi seja assassinado. Agora ele cai, e Davi não caía. Até a esposa que Saul ofereceu a Davi, ele mesmo, o pai, Saul, o sogro, líder, rei, sem unção, disse: lhe darei minha filha para que lhe sirva de laço. Ou seja, tudo o que vinha de Saul para Davi era teste, era possibilidade de tropeço, era um desejo interno pela sua queda. E Davi não caía nos laços. Por quê? Porque o Deus que enche provê os escapes. O Deus que nos enche provê os escapes. Saul, cheio de ciúmes, não consegue destruir aquele que está cheio do Espírito. O capítulo 19 narra uma dessas tentativas de destruir a vida de Davi, programada por Saul. O capítulo 19 mostra tentativas de Saul, até sob, debaixo de influência demoníaca, para destruir o homem capacitado, empoderado, tomado pelo Espírito de Deus. E o capítulo 19 começa: falou Saul a Jonatas para que matassem a Davi. Ele fala com Jonatas e seus servos: matem Davi. O homem cheio de ciúme, no início do capítulo 19, expressa a sua raiva, mandando seu filho, que é temente a Deus, matar o escolhido de Deus. Mas o versículo 1 ainda diz que Jonatas gostava de Davi. Jonatas estava muito afeiçoado a Davi, tinha uma amizade saudável com Davi, um amigo mais chegado que os próprios irmãos. Não, pregador Ursinho Carinhoso, eles não eram homossexuais. O conceito de estar ligado à alma de alguém nunca foi usado no Antigo Testamento para relacionamento sexual ou romântico. Na verdade, uma expressão muito próxima desta está em Gênesis 44:30, onde descreve a ligação de alma, o amor de um pai por seu filho Benjamim. Nunca esse texto do versículo 1 é um termo usado para falar de sexo. A aliança, a afeição, a ligação entre Jonatas e Davi é simplesmente uma aliança de proteção de um para o outro. Isso está evidenciado no capítulo de número 20. Melhor que o amor das mulheres é que Davi, num contexto de perseguição e de ascensão em sua carreira, cercado por mulheres interesseiras e descontroladas, como era Mical, a esposa dada pelo próprio Saul, ele preferia confiar na amizade de alguém que o ajudou e o fez escapar da morte. Por isso, a expressão de que Davi preferia o amor, a amizade, a aliança com Jonatas do que com mulheres estranhas de seu tempo.
Quando Saul diz, mata Davi, Jonatas, sendo leal a Davi, no versículo 2, anuncia a Davi e diz, meu pai procura te matar, guarda-te pela manhã, fica oculto, esconde-te, eu sairei, estarei à mão de meu pai. A expressão do versículo 3, à mão de meu pai, significa ao lado do meu pai. Olha o que Jonatas diz, e eu falarei de ti ao meu pai, e verei o que há, e te anunciarei. O que ele está dizendo é, meu pai está com muita raiva de tu, eu não sei porquê, mas eu vou dar um jeito. E qual é o jeito? Se esconde no campo tal, e eu passarei por aquele campo com o meu pai, fica longe não, e ao lado de meu pai eu irei te elogiar. Quando eu te elogiar, verei o que se passa no coração de meu pai. Aqui está o primeiro escape de Davi, um amigo que o elogia, um amigo que se esforça para abrir uma porta que havia se fechado. O coração de Saul se fechou para Davi. Então, como Jonatas promete, ele cumpre. Versículo 4, quando ele está junto com o pai, ele diz, não peque, ó rei, contra seu servo Davi. Nesse primeiro escape, no diálogo, pois todos os escapes há diálogos, no primeiro diálogo do primeiro escape, ou no diálogo do primeiro escape, você percebe Jonatas dizer que maiores correm o risco de pecarem contra os menores. Como é o nome disso, resumidamente falando? Injustiça. Como é o nome disso? Interesse. Se eu sou alguém que não quero nenhum tipo de ligação com quem está abaixo de mim, em que sentido? Experiência, idade, teologicamente e em muitas outras áreas, nunca sou capaz de honrar quem está abaixo de mim. Eu sou o que está acima, pecando contra aqueles que estão embaixo. Jesus disse em Mateus capítulo 10 que nós temos que honrar 3 tipos de pessoas: o profeta acima de nós, o justo no nosso nível e os pequeninos abaixo de nós. Ele disse que é necessário honrar os 3 grupos, mas tem gente que só honra o profeta acima dele. Interesse. Tem gente que só honra o justo no nível dele, porque ele pensa que não há ninguém melhor do que ele e só anda com quem é do seu próprio nível. É o perigo de utilizar o evangelho. Só que existem pessoas que têm dificuldade de olhar para quem está abaixo, olhar para quem está começando, de olhar para quem está crescendo aos poucos, de olhar para quem é dependente. Isso é o rei pecando contra o servo, o líder pecando contra o liderado, o patrão pecando contra o funcionário, o grande pecando contra os pequenos. O que é isso? Falta de amor, injustiça. É o que está reinando no coração de Saul. E Jonatas diz, ele não pecou contra ti. Está no versículo 4. O que esse diálogo também nos ensina é que Davi não pode ser perseguido por Saul. Por quê? Porque Davi não fez nada. Davi não foi ingrato. Davi não foi desleal. Davi não lutou contra a vida dele. É uma batalha injusta, é uma guerra desleal. Ele é seu servo, não pecou contra ti, mas agora você, pai, é quem está pecando contra ele. Se Davi não fez nada, por que fazes isso contra ele?
a pergunta nesse diálogo é: pai, o senhor ao fazer isso tem alguma motivação? Não. Se não tem motivação, é porque Davi não deu brecha. Se não tem motivação, é porque Davi vigiou. Ao contrário disso, a gente pode entender que existem pessoas que estão enfrentando certas dificuldades porque plantaram sementes de deslealdade, plantaram sementes de ingratidão, plantaram sementes de soberba. Olha o que Jonatas diz: Davi não fez nada, ele só fez o que é bom. Então por que ele tem que colher o que é mal, sendo que ele plantou o que é bom? Davi entregou a vida dele, pai, na sua mão. E graças a Deus, o grande, o maior, o rei, ouviu as palavras sábias de seu filho. Jonatas foi muito inteligente. Ele diz no versículo 5: Davi pôs a vida dele em sua mão, feriu aos filisteus e Deus fez um grande livramento em Israel. Aí agora ele apela para a vida religiosa de Saul. Ele pergunta: por que pecarias contra o sangue inocente, matando a Davi sem causa? Quando Jonatas o confronta com amor e verdade, vem o primeiro escape, versículo 6. E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas e jurou: vive o Senhor, Davi não morre. Cuidado com suas plantações, cuidado como você se comporta pelas portas que você passa. Tem gente que clama muito para Deus abrir portas, e Deus diz: não abro mais não, porque todas que eu abro tu fecha. Por quê? Ele abre a porta, cabe você mantê-la aberta. Tem gente que vai deixando rastros de destruição por onde passa, e só quer colher vitória, cantar vitória, levantar a bandeira da vitória. E quem me humilhou vai ser humilhado. Nem sempre. Quem te humilhou pode ter sido um instrumento de Deus para te ensinar o que é humildade de verdade. Já que você não se humilha, Deus permite certas situações que me humilham, para que eu mude as minhas sementes. Davi teve o primeiro escape, porque Jonatas disse: pai, estou provando para o senhor que Davi não fez nada. Saul deu ouvido à voz de Jonatas e disse: então tá bom, ele vai viver, meu filho. Passou o tempo, versículo 7, Jonatas chamou Davi, contou todas as palavras e disse: livrei tua pele, faz o pix. Jonatas levou Davi a Saul, e o texto diz no versículo 7: e ele, Davi, esteve perante Saul como antes. A porta que havia sido fechada agora foi reaberta, ou seja, a posição lhe foi devolvida. Ele não é mais excluído, agora ele volta a ter as honras do palácio. Mas foi por pouco tempo, porque crente vive de escape em escape, escape em escape. Olha agora o segundo escape. 8. Tornou a haver guerra, saiu Davi e pelejou contra os filisteus e os feriu com grande matança, e os filisteus vazaram. Perna para quem tem. 9. Porém, um espírito mau da parte do Senhor, ou seja, pela permissão divina, porque desde quando o Espírito Santo se retirou de Saul, no capítulo 16, Saul está debaixo de juízo. Agora, esse espírito maligno, por permissão divina, vem para atormentar Saul, enquanto ele está assentado em casa, tendo na mão uma lança. Eu estou vendo muita gente com a Bíblia aberta. Eu vou perguntar: o que ele tinha na mão? Uma lança. O espírito mau vem
para atormentá-lo, pois ele está debaixo de juízo, até o Espírito de Deus vai vir sobre ele aqui em juízo, e ele tem na mão uma lança. Mas perceba, o mesmo versículo diz: porém Davi com a mão tocava a harpa. Então, o homem vazio do Espírito, o que é que ele tem na mão? Lança. E o homem cheio do Espírito tem o que na mão? Queridos, aqui eu tenho que te fazer uma pergunta. O que permanece em suas mãos, o seu instrumento diário, determina o seu coração. Não, pastor, mas aqui foi o espírito mau. Não, o espírito mau não o fez pegar a lança. Ele já estava com a lança na mão. O espírito mau vem e o atormenta. O diabo simplesmente potencializa as nossas malignidades. Sua natureza revela o tipo de instrumento, arma que você sempre tem em mãos. Mas enquanto eu medito no texto, eu digo: onde o diabo levanta alguém com lança, Jesus levanta alguém com harpa. O Espírito Santo não deixa de agir. Enquanto temos assassinos de profetas, assassinos de adoradores, assassinos de pastores, o Espírito coloca na mão da igreja a harpa, que também sara o coração dos escolhidos de Deus. A lança fere o corpo, mas a harpa bem tocada sara a alma. Irmão, a preferência de Saul é destruir. Deixa eu fazer uma pergunta para quem lê Bíblia, por favor, responde: Davi era guerreiro, sim ou não? Sim, Davi era guerreiro. Davi arrancou a cabeça de Golias com uma espada. Teve um momento que ele, fugindo de Saul, se aproximou do sacerdote e disse: me dá uma arma, me dá a espada de Golias. Arrancou a cabeça de Golias com espada e agora foi atrás de uma espada. Davi era guerreiro, Davi era muito top na arte da guerra. Só que Davi evoluiu. Os dois são guerreiros, mas um é só guerreiro e só usa a lança. O outro é guerreiro, mas aprendeu a adorar. É guerreiro, mas aprendeu a ser bênção na vida de alguém. Aí eu te pergunto, a pergunta é retórica: por que no mesmo versículo diz que Saul tem lança e Davi tem harpa? Por que o texto diz que Davi está com a harpa na mão? Eu vou começar e quem lê Bíblia vai completar. Porque Davi tocava a harpa para aliviar. Eu vou repetir para tu terminar. Davi tocava a harpa para aliviar a alma de... Então Davi está com a harpa na mão ali para aliviar a alma de... E Saul com a lança na mão, versículo 10, procurou encravar Davi na parede. Ei, eu estou aqui com a harpa para ser bênção na sua vida. Quando a opressão vier e você se sentir atribulado, eu estou aqui para tocar que o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Eu estou aqui para adorar. Só que enquanto Davi está com instrumento de alívio, enquanto Davi está com instrumento para abençoar, Saul pega a lança e tenta ferir justamente quem? Aquele que pode ser uma bênção para a vida dele. Presta atenção nisso aqui, pelo amor de Deus, que você precisa pegar isso. Eu disse que o diabo potencializa as nossas malignidades. Por que eu disse que ele potencializa? Porque a gente não é anjinho, não.
não. A gente, se não matar a carne com jejum, oração e ser cheio do Espírito, a gente pode fazer coisa que até o capeta assusta. Se a gente não vigiar, não orar, não se encher do Espírito, alguém pode falar assim, ó, sai, demônio. A gente sai, o demônio fica. A gente tem que ter cuidado, porque a nossa natureza também é má. A nossa mente tem que ser controlada pelo Espírito. Se a gente não vigia, e eu vou provar isso daqui a pouco, o diabo potencializa a nossa malignidade e anula rastros de benignidade que mesmo embaçada ainda existe em nós, porque a queda não destruiu totalmente a imagem de Deus no homem, a semelhança de Deus no homem, mas o pecado manchou, o pecado embaçou, e o diabo não presta, ele vem e potencializa nossa malignidade e anula qualquer resquício de benignidade. Aí tu vem para o congresso e o tema é seja cheio, seja cheio. Por quê, pastor? Esse tema está dizendo, o diabo potencializa sua malignidade e acaba com os resquícios de benignidade, mas se você se enche do Espírito, ele anula a sua malignidade e lhe devolve a benignidade perdida lá no jardim. Não há nenhum resquício de bondade em nós se não for pela ação do Espírito. Meu filho, há um tempo atrás, está com 4, há 2 anos atrás, tomou a pipoca dos colegas na escola. Aí já foi para a diretoria. A diretoria ligou, irmã Luana, pastor Eliseu, vem cá. E a Luana, meu Deus, já estou indo para a diretoria com um menino com 2 anos e meio, sangue de Jesus tem poder. O que está acontecendo? Amor, que vergonha, eu nunca fui na diretora. Falei, embora. Aí eu aqui dentro, moleque, não é Nutella não, ó. Aí a gente está indo para a escola. Quando eu chego lá, ele está sentadinho, balançando as canelas assim na cadeira, porque é grande igual o pai, sentado, e as pernas balançando, com a mãozinha assim. Aí a professora e a diretora, claro, com muita educação e carinho, conversando com a Luana, mas é porque Luana é crente, eu sou pastor, Luana é cantora. Aí aquela vergonha normal, tomou a pipoca da coleguinha, irmã Luana, não quis a pipoca dele, mas aí a professora defendeu, não, mas ele pediu, aí não deram. Aí quando não deram, ele pediu para uma, para 2 e para a terceira. Quando a terceira encrencou, ele deu uns 3 passos para trás e veio correndo, e aqui ele conseguiu segurar. Ele segurou, é um anjinho dormindo. Aquele conseguiu segurar, ele levou e meteu na boca e comeu o fandango todinho. Aí a Luana ajoelhou com aquele jeitinho dela. Meu filho, você é tão bonzinho, um amor, você é o anjinho da mamãe, e como que você faz isso? Aí eu me intrometi, eu disse, ele faz isso porque ele tem a natureza de Adão, de roubar as coisas. A Luana olhou para mim, amor, o quê? Falei, deixa eu meter teologia nesse menino. Desviou de novo. Eu disse, assim como Adão roubou o fruto que não era dele, você roubou a pipoca da colega, você é doido. E a Luana, amor, é uma criança, é de criança que se faz o adulto. Rapaz, não precisa tomar pipoca de ninguém, rapaz. Aí a Luana, nosso filho é uma bênção. Eu falei, é uma bênção mesmo, sai dele em nome de Jesus. É uma bênção. Aí eu olhei para a Luana e falei assim, ele tem a natureza de Adão, a minha natureza, a tua e a própria. É 4 vezes ruim um menino. Ele tem que se arrepender, tem que pedir perdão. A gente tem que meter Cristo na mente dessas crianças. Para que quando chegar a consciência, ela tem que entender
que o ser humano é mau. Gênesis 8:20, o homem é mau desde a sua meninice. Salmo 51, desde a concepção eu fui formado em pecado. Jó 14, nada puro pode sair do que é impuro. Romanos 3, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se não é o Espírito Santo matando a minha carne, eu não consigo. Se não é o Espírito me controlando, me dando domínio próprio, ai, irmão, a gente se torna inimigo de Deus. A gente se escandaliza com o ímpio. Não é para se escandalizar com as malignidades dos ímpios. Por quê, pastor? É a natureza deles caída. Ou é a carne, ou é demônios. Agora você, a responsabilidade é maior. Porque Jesus comprou você, lavou você, te deu a palavra, te colocou na igreja, ainda enviou o Espírito Santo. Você precisa se encher. O espírito maligno vem sobre Saul e potencializa seus ciúmes. Se controla. O espírito maligno vem sobre Saul e potencializa suas invejas. Se controla. O Espírito Santo vem, o espírito maligno vem sobre Saul e potencializa seu ódio. Perdoe. O espírito maligno vem sobre Saul e ressuscita, potencializa seu instinto assassino de Caim. Ame. Se você não se encher do Espírito Santo, você também é mau. Se você não se encher do Espírito Santo, você é comum. Se você não se encher do Espírito Santo, você também é carnal, natural, de baixo. Mas quem se enche do Espírito Santo, a carne não vence, o mundo não vence, o diabo não vence. Se encha. Tu tá uma semana sem orar, vai cair. Tu tá 6 meses e não sabe o que é jejum, vai cair. Ai, por que Deus não livrou eu? Não livrou. Tá escrito aqui que a carne é fraca. Está escrito aqui, Jesus, 40 dias de jejum e oração. Está escrito aqui, fuja da aparência do mal. Está escrito aqui, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, enchei-vos do... Está tudo escrito aqui, e depois tu quer colocar a culpa em Deus. Foi você que não quis se encher para matar suas malignidades. O diabo sempre colocará uma lança na tua mão para você ferir quem Deus colocou uma harpa na mão para sarar você. Vou repetir, se você não se encher do Espírito, o diabo sempre colocará uma lança na tua mão para você ferir quem tem uma harpa, para sarar você. Sabe a mulher que você não deveria ferir? Sua mãe. Você prefere as migas do que sua mãe. Sabe o homem que você não deveria desrespeitar, desonrar? É seu pai. Deus colocou a harpa na mão da mãe, Deus colocou a harpa na mão do pai, mas a gente troca, a gente usa a harpa para os coleguinhas, usa a harpa para o grupo do Todes, usa a harpa para esses professorzinhos comunistinhas, esquerdopatas da escola que quer destruir os princípios da Bíblia, mas a lança fala mal de pastor, fala mal do pentecostalismo, fala mal de pregador. Você está apontando a lança para a pessoa errada, meu irmão. A nossa batalha é contra o mundo que está vindo de lá para cá. A nossa batalha é para sarar quem nos ama. A nossa harpa é para consolar o coração do abatido. É para consolar o coração de quem está tentando mudar e está fraco. O diabo sempre vai tentar te afastar de quem Deus levantou para ser bênção na sua vida. Cuidado. Vigia, encrenca com todo mundo, briga com todo mundo, ninguém presta, eu não confio em ninguém, então você também não é digno de confiança.
Porque se você confiasse em alguém, alguém saberia dos seus podres, e seus podres poderia destruir sua reputação. Então deve ser por isso que você não confia em ninguém. Abaixa essa lança, se encha do Espírito, pega a harpa e vamos adorar, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos defeitos. Quando Saul pega a lança, Davi está tocando, não sei se é assim, aí Saul pega a lança e diz: eu vou te matar, e só que Davi também é guerreiro, ó. Aí a lança gruda na parede. Aí Davi: vou ficar aqui nada. Porque tem gente que está esperando Deus fazer alguma coisa, e o perigo máximo já é um alerta. Aí você está lá: vai ficar verde. Não, bestalhado, vaza. Vaza, minha irmã, pede ajuda. A lança veio, Davi desviou, ela cravou na parede. Davi: eu vou vazar daqui, perna para quem tem. Davi se desviou e escapou naquela mesma noite, versículo 10, segundo escape. Primeiro escape foi pela sabedoria de Jonatas. Primeiro escape pela sabedoria de Jonatas. Segundo escape pela sabedoria de Davi, pela esperteza de Davi. Eu vou sair desse ambiente que quer me encravar. Eu vou sair desse ambiente que prefere lança do que harpa. E dali Davi se retira. Aí versículo 11, Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o guardassem, ou seja, o sogro mandando os soldados à casa do genro e o matassem pela manhã. Guardar aqui é ficar de vigia. Aí os camaradas cercaram a casa lá de Davi. Amanhã de manhã nós mata Davi, amanhã de manhã nós mata Davi. Aí todo mundo estava vivo porque Davi encarou Golias. Estava vivo porque Davi pegava a espada e matava 200 filisteus. Aí agora tem que obedecer o endemoniado para matar Davi. Nós vamos matar Davi. Pela manhã a gente mata Davi. Aí, meu irmão, Mical, sua mulher, avisou dizendo assim: ó, se você não vazar hoje à noite, amanhã de manhã te matarão. Aí aqui nós temos o terceiro escape, mas presta atenção nesse escape que é meio estranho. Aí versículo 12, então Mical desceu a Davi por uma janela, ele foi, fugiu e escapou. Aí ela olha e diz: já foi, meu bem, já foi, meu bem. Aí quando Davi vazou, Davi está longe. Meu Deus do céu! Olha o versículo 13, é assustador o versículo 13. E Mical pegou uma estátua, um ídolo, e deitou na cama. E pôs-lhe uma cabeceira e uma pele de cabra e a cobriu com uma coberta. E Saul mandando um mensageiro que trouxesse a Davi, ela disse: ele está doente, olha lá, dormindo. E era um ídolo na cama. Aí os mensageiros voltaram a Saul e disseram assim: ele está dodói. Aí Saul disse: na cama? Está de cama, traz ele na cama. Aí quando os camaradas voltaram e chegaram lá para trazê-lo na cama mesmo, versículo 16, vindo os mensageiros, eis que a estátua estava na cama. Peraí, Mical, o marido tem uma harpa, a mulher tem um ídolo. No meio do povo de Israel não podia ter ídolo. O mandamento desde o Êxodo 12 era: não terás outros deuses diante de mim, não se prostrarás diante de imagem de escultura, só eu sou o vosso Deus. Será que não é por isso que Davi toca harpa, toca harpa, toca harpa e não tem mais unção? O camarada fica mais endemoniado porque está um jugo desigual. Quando Davi era solteiro, tocava harpa, o capeta saía. Agora Davi casa, toca harpa, o capeta fica mais encapetado. E Saul lança um instrumento de morte e é Davi que sai. Não é o espírito mau que se retira, porque dentro de casa
tem um instrumento que está competindo com o instrumento de adoração do seu próprio marido. E quando Davi se retira, a estátua é colocada na cama. O adorador substituído por um instrumento de idolatria. Mas pastor, ela deixou Davi fugir. Ama Davi, mas não ama Deus. Porque quem ama Deus sabe que só Ele é Deus. Só Ele, mais nada e mais ninguém é digno de glória. Mas ela tem um ídolo dentro de casa. E agora, quando Davi se retira, quando Davi experimenta o terceiro escape, olha que coisa linda. Então Saul disse a Mical: por que você me enganou? Versículo 17: e deixou ele escapar, sendo que ele é meu inimigo. Aí ele falou que se eu não deixasse ele ir, ele ia me matar. Isso aqui é válido porque está no ambiente de guerra. Aí Davi 18, fugiu, escapou e foi a Samuel. Pode me ajudar? Diga Samuel. Ou seja, não tem mais Jonatas, não tem mais Mical, mas tem sacerdote. Qual é o escape agora, Davi? Alguém que ora. Qual é o escape agora, Davi? Alguém que intercede. No seu caminho já passou a lança, no seu caminho ficou para trás o ídolo. Qual é o escape agora, Davi? Alguém de altar. O Espírito Santo está dizendo: é Ele quem levanta pessoas que geram escapes na nossa vida. E um dos escapes principais de Deus para a nossa vida é ambientes de oração. Ambientes de oração geram escapes para quem quer ser cheio do Espírito Santo. Ah, que coisa linda! Escapou do palácio, escapou da lança, escapou da casa que tem o ídolo. O melhor lugar é a escola de profetas que tem um pastor que ora. É a escola de profetas que tem um sacerdote que ora. Alguém já está entendendo o que Deus está dizendo, irmão? Eu vou falar porque tem gente que ainda não captou o escape da carne, o escape da prostituição, o escape dos domínios demoníacos. Não é outro senão na casa de oração. Aleluia! Crente que não ora é fraco, 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 mas crente que ora está sempre cheio do Espírito para se fortalecer. Aleluia. Versículo 18: escapou e foi até Samuel em Ramá e falou tudo que Saul tinha feito. Ele está pedindo ajuda, mas ele não está pedindo ajuda como algumas pessoas pedem hoje. Por quê? Porque o Facebook diz assim: parabéns, aí sobe um monte de coisa coloridinha. Você está com 1000 amigos. Aí a pessoa pensa que é amigo de verdade e coloca lá no Facebook se sentindo triste. Ai, irmão, e a igreja está cheia de mulher de Deus no círculo de oração que tem intimidade com Deus, mas ela não abre a alma para quem ora. Ele não abre a alma para quem é sacerdote. Cuidado, nunca abra seu coração para quem não abre a Bíblia. Nunca abra seu coração para quem não abre o céu através da oração. Nunca abra seu coração para quem não fecha a porta para orar. Minha filha, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, por favor, por gentileza, suas dores devem ser faladas para quem fala com Deus. Ai, irmão, ele vai atrás de quem ora, ele fala tudo para Samuel. E aí, meu irmão, diz o texto: ele e Samuel ficaram em Naiote. Repete isso, Naiote.
Por quê, pastor? Pastor Adelino, olha para onde Samuel levou Davi. Samuel mora em Ramá. Aí Davi chega e conta tudo. Eu ajudei, ele tentou matar eu fugi para minha mulher mandou eu fugir. Aí eu cheguei e te encontrei. Como Deus é fiel, sacerdote. Você está correndo risco, Davi? Tô. Querem destruir seu ministério, Davi? Querem. E agora? A gente vai para onde? A gente vai para a escola de profetas. Meu Deus, o camarada está fugindo, o camarada está quase sendo assassinado. E o sacerdote diz: bora ali para um ambiente que os camaradas são meio doidos. Bora ali para um ambiente que os camaradas dão lugar. Ai, irmão, eu sou pentecostal, eu gosto de teologia, eu amo ler, mas essa ambiência pentecostal, só quem faz parte sabe o que é que Deus faz aqui no nosso meio, irmão. Vamos lá para a escola de profetas. E foram para a escola de profetas. Quando chega na escola de profetas, está no versículo 20. Presta atenção em mim que eu já estou encerrando. Só falta 4 versículos. Acabou o texto, acabou a pregação. Não vou ficar aqui enchendo linguiça. A gente já está no 20. Olha só, o versículo 20 diz que o ambiente que Davi está é uma congregação onde tinham profetas profetizando. Ah, irmão, e eu, antes que os reformodinhas, os reformados da net, não cuida de ninguém, não pastoreia ninguém, leu metade de um livro de Lutero e já se acha o reformador. Esses são os reformodinhas. Antes que eles fiquem criticando aí no YouTube, eu vou usar o comentário de um calvinista. Ele comentando 1 Samuel, capítulo 19, conectado à experiência de Números, no capítulo 11, onde houveram profecias para Moisés. Esse profetizar aqui é cantar e bailar, falar em alta voz e se movimentar. Bora ali, Davi, aonde? Vamos para um ambiente que está cheio de jovens profetas. Quando Davi chega, eles estudam a palavra, se levantam e começam a cantar e a profetizar em forma de canto. E começam a profetizar em forma de canto. E enquanto eles estão profetizando em forma de canto, não tinha WhatsApp, mas já tinha fofoqueiro. Foram atrás de Saul e disseram: Saul, Davi está lá na escola de profetas. Aí Saul diz: primeiro grupo de soldados, venham e vão prender Davi. Aí lá vai o primeiro grupo de soldados prender Davi no versículo 20. Quando eles chegam na escola de profetas, está todo mundo profetizando, cantando, bailando na presença de Deus. Os mensageiros disseram: bora entrar no manto também. E começaram a profetizar, começaram a bailar, começaram a cantar. Que coisa linda! De repente voltaram lá em Saul. Os camaradas que você enviou tá tudo profetizando, bailando na escola de profetas e não conseguiram pegar Davi. Ah, é? Eu vou mandar um segundo grupo de soldados. E lá vai o segundo grupo de soldados. Lá vai o segundo grupo de soldados. Quando chegam no ambiente, tá todo mundo profetizando. A unção vem sobre eles e começam a profetizar, e começam a bailar, e começam a cantar também. Anunciaram a Saul. Saul disse: agora vocês vão ver, eu vou enviar o terceiro grupo de soldados para prender Davi. E lá vai a terceira infantaria. É nós prende mesmo. Nós não tem esse negócio de profecia e manto, não. Bora lá pegar Davi e acabar com essa escola. Quando chegaram lá, vocês já sabem, o Espírito Santo disse: vem, chega mais perto, entra na ambiência. Quando eles chegaram, começaram a profetizar, começaram a cantar, começaram a se movimentar. Saul disse: agora quem vai sou eu. Agora quem vai é o chefe. Agora quem vai é quem manda. O Espírito Santo disse: vem que eu vou te mostrar quem é que manda. Vem que eu vou te mostrar quem é o chefe. Vem que eu vou te mostrar quem é que tem poder. Lá vai Saul: hoje eu mato Davi, hoje eu mato Davi. Quando ele chega, está todo mundo profetizando. Diz o texto: o Espírito veio sobre ele. E o Espírito disse: abre a boca e profetiza. Abra a boca e profetiza. E ele abre a boca e começa a profetizar.
começa a bailar, começa a se mexer, começa a se mover. Quando ele está profetizando, está bailando, está se movimentando. Versículo 24, o Espírito disse: agora eu vou te envergonhar, porque a sua missão é inglória. Você não está aqui para cooperar com o culto. Você não está aqui para ajudar a escola de profetas. Você não está aqui para fazer crescer o lugar que te fez crescer. Você não está aqui para honrar o sacerdote que te separou. Você não está aqui para defender quem te defendeu. Você está aqui para matar, perseguir, destruir quem eu coloquei harpa na mão para consolar você. Aí diz o texto, versículo de número 23. O Espírito vem sobre ele, fez ele profetizar até chegar na escola de profeta. Os outros profetizaram quando chegaram. Saul já foi profetizando no meio da rua. Quando ele chega diante de Samuel e diante dos profetas, a Bíblia diz que ele despiu as suas vestes. Crente que diz ser cheio do Espírito, bailar no Espírito, dar lugar ao Espírito, mas perde o total controle de suas faculdades mentais, chega ao nível de sensualizar e gerar escândalo no Evangelho. Eu não duvido que o Espírito de Deus esteja aí, mas eu lhe digo uma verdade, está debaixo de juízo. Envergonhou tanto o Evangelho que o Espírito Santo disse: agora eu envergonho você. Já que você está sendo uma vergonha de rei, eu vou te despir publicamente. E pela efusão do Espírito, pois ele está debaixo de juízo desde o capítulo 16, ele tem as vestes removidas publicamente e fica o dia inteiro profetizando em forma de canto, cantando em forma de profecia diante de Samuel. E aí, meu irmão, começou a sair o ditado: tá Saul entre os profetas? E pode isso, Arnaldo? Saul no meio dos profetas, virou piada. Quem não leva a sério as coisas de Deus, quem brinca com o enchimento do Espírito, Deus decreta juízo e o palhaço quem se torna é você. O Salmo 2 diz que Deus ri de quem zomba dele. Se é para zombar, Deus sabe como zombar. Se é para humilhar, Deus sabe como humilhar. Se é para envergonhar, Deus sabe como envergonhar. Estava debaixo de juízo agora, humilhado, envergonhado, mesmo pela ação do Espírito Santo. Porque ninguém pode limitar o Espírito apenas ao amor. Sabe quem matou Ananias e Safira? Na dispensação da graça? Consolador. Cuidado, e eu encerro. 1 Samuel 10, Davi é cheio, 1 Samuel 10, Saul é cheio do Espírito. Por 2 vezes o texto diz que ele foi cheio do Espírito. Ainda 1 Samuel 11, ele é cheio do Espírito. E no capítulo 18, um espírito maligno o perturba. O fato de alguém ter sido usado por Deus, pelo Espírito de Deus ontem, não significa que não pode ser usada por Satanás hoje. Pastor, mas o senhor só usou, pastor, você só usou um texto para ratificar seu pensamento. Segundo o exemplo, Pedro, Mateus 16. Quem dizem os homens que eu sou? Aí Pedro, pelo Espírito Santo, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí quando ele foi usado pelo Espírito, Jesus disse: bem-aventurado és tu, Pedro, não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas o Espírito do meu Pai que está.
no céu. Mas no mesmo capítulo Jesus disse assim, ó: eu vou morrer. E a morte de Jesus era para salvar a humanidade. Aí Pedro pegou na mão de Jesus e disse: jamais farás isto, tenhas misericórdia de ti. Aí Jesus agora olhou para ele e reconheceu quem é que estava falando. Para trás de mim, Satanás. Foi usada pelo Espírito ontem, e hoje está dando lugar à carne. O diabo fala na boca. É por isso que a Bíblia diz, Paulo escreveu aos Efésios: não deis lugar ao diabo. Judas, em Mateus capítulo 10, é apóstolo. Judas cura enfermos. Judas prega e ganha almas. Mas em João 13 Jesus disse: um dentre vós é o diabo. João 13 a Bíblia diz: o diabo já tinha tomado o coração de Judas. Tem mais, Davi. Deixa eu fazer uma pergunta para quem lê Bíblia. Davi foi impulsionado pelo Espírito, sim ou não? Sim. Me ajuda, igreja. O Espírito se apoderou dele, sim ou não? Sim, mas quando você lê 1 Crônicas 21, Satanás incitou o coração de Davi. O fato de ter tido experiências com Deus não significa que é cheio de Deus. Você pode estar pensando em desistir, vou tirar minha vida, vou me jogar da ponte, vem um bêbado e Deus toma a boca dele. Você está na rua querendo levar uma vida de prostituição, adultério, ou na vida de drogas e destruição alheia. Aí vem um drogado e diz: você é escolhido de Deus, velho. Mas não significa que é cheio do Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque ser cheio do Espírito Santo não é ser útil, é ser íntimo. Não é utilidade, é intimidade. Ser cheio do Espírito não é pegar o microfone, bora cantar um hino, eu canto bem, o som é bom e a banda toca bem. Isso pode acontecer, você foi útil. Ser cheio do Espírito não é vou fazer uma exegese, vou estudar hermenêutica, interpretar o texto, aplicar o texto, concluir o texto e preguei, fiz a homilia certinha. Foi útil, mas não é íntimo. Ser cheio do Espírito não é agenda aberta, é a porta fechada. Ser cheia do Espírito, ser cheio do Espírito não é emocionalismo momentâneo, é o autocontrole dentro de casa. É a sede de Deus na madrugada. É não quebrar o jejum por causa de um pirulito. Ai, amiga, eu prometi que ia jejuar, mas quando eu vi o pop shop, sei lá o nome desse diabo, quando eu vi o pop, eu quebrei o jejum. Você quebra o jejum por causa de um pirulito. E canta na igreja: eu sou cheio, eu sou a geração de Daniel. Daniel jejuou 21 dias, tu não aguenta uma hora. É por isso que tem pregador que no domingo o Espírito fala na boca dele, mas na segunda é o diabo que toma a boca dele e amaldiçoa a esposa e amaldiçoa filhos e vice-versa, porque não é porque você é mulher que você é anja. É por isso que o tema diz: seja cheio. Seja cheio.
Porque quando o Espírito me enche, Ele me dá permanência. Eu estava aqui sentado e meditando nisso e assustado. Meu Deus, é verdade. O Espírito enche Saul e depois é o capeta que toma Saul. O Espírito enche Davi e depois é o capeta que toma o coração de Davi. Aí o Senhor disse, lembra do Salmo 51? Lembro. O que foi que Davi clamou? Davi disse, não retiras de mim o teu Espírito. Aí Jesus disse, é assim que tem que ser. Vai ter dia que o diabo vai incitar vocês, mas é vocês que tem que se levantar e dizer, a minha boca não pertence a Satanás, a minha boca é do Espírito Santo, a minha vida é do Espírito Santo. Eu não quero ser instrumento de Satanás, eu quero ser um instrumento do Espírito. Então levante a mão comigo, por favor. Reconheça que naqueles palavrões não foi Deus que falou na tua boca. Reconhecemos, ó Deus, que naquela ira descontrolada não foi o Espírito que nos levou a tomar tal atitude. Reconheçamos que naquele olhar cobiçoso não foi o Espírito que nos levou àquela direção e aqueles maus pensamentos. Foi a carne impulsionada pelos demônios. Mas hoje, Espírito Santo, diga comigo, igreja, perdoa-me, lava-me e enche-me. Diga, se eu tiver totalmente cheio de ti, não há espaço para influência satânica em mim. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. O diabo te leva para a pornografia, o Espírito te leva para a Bíblia. O diabo te faz desonrar os pais, o Espírito te faz honrar os pais. O diabo te faz xingar pastor, o Espírito te faz respeitar pastor. O diabo te leva para a cama da prostituição, o Espírito diz, não receba na cama quem não te recebeu no altar. O diabo diz, fica com um, fica com outro, vai para congresso, fica, vai para aniversário, fica, vá curtir sua vida, vá beijar muito. Aí o Espírito Santo diz, não, se tu ficar, Jesus vai voltar e tu vai ficar também. Fica com Jesus, fica com Jesus. O Espírito Santo está dizendo, essa guerra agora é minha. Já que a igreja se humilhou, o Espírito Santo está dizendo, eu pelejo por você, eu batalho por você. Ele expulsa demônios que querem te fazer cair, ele expulsa demônios que querem te fazer desviar. Pelo amor de Deus, abre essa boca se você crê. A peleja agora é do Senhor, a peleja é do Espírito Santo, porque você está orando. Tem esposa dizendo, eu quero ser cheia. Tem marido dizendo, eu quero ser cheio. Tem cantor dizendo, eu quero ser cheio. Em nome de Jesus. Toda influência demoníaca é sobre a tua mente, porque o diabo está dizendo morte, morte, suicídio, suicídio. O Espírito está dizendo vida, 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 vida. O diabo está dizendo mágoa, ódio, vingança. O Espírito Santo está dizendo amor, perdão, longanimidade, paz, comunhão. Enche-me. Se humilhe, você não é instrumento de Satanás. Enche-me.
enche-me até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a sua glória, enche-me até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a tua glória, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, clama, pede, enche-me, Deus, enche-me. Eu não sou instrumento de Satanás, eu sou instrumento. Me esvazio, vamos, diga. Me esvazio de mim, pois eu não quero ser mais eu. Com teu poder me envolva, enche-me. Ainda que minha carne estremeça e o meu corpo não suporte estar de pé, com teu poder me envolva, enche-me. Eu me esvazio de mim, pois eu não quero ser mais eu. Com teu poder me envolva, enche-me. Ainda que minha carne estremeça e o meu corpo não suporte estar de pé, com teu poder me envolva, enche-me. Onde está você que se afastou do Evangelho? Você já viu o diabo brincar com a tua alma, mas o Espírito está dizendo: chega. O diabo brincou com a tua mente, mas o Espírito Santo está dizendo: chega. Escapa, Davi! Escapa, Davi! Eu gostaria que toda a igreja dissesse assim, ó: escapa, Davi! Onde está você que se afastou? Vem voltar para Jesus agora. É noite de escape. É noite de escape. Você que nunca confessou Jesus como seu único Senhor e Salvador, e os demônios, as trevas estão brincando contigo, mas olha o conselho da igreja: 1, 2, 3, escapa. Vem para Jesus. Pode cantar. Vem, chega. O diabo não brinca mais com a tua alma. O diabo não brinca mais com a tua mente. Vem, ele não brinca mais. Deus, a guerra não é mais tua, a guerra é do Senhor. Deus, enche-me. Desça da galeria, desça da nave. Não importa onde você está. Vem pra Jesus. Deus, enche-me até transbordar. Enche-me. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Derrama a sua glória, derrama a sua glória, enche-me. Vem pra Jesus. Chega do diabo bagunçando a sua família. Chega do diabo bagunçando suas palavras. Vem, escapa, Davi. Escapa, Davi. Escapa, Davi. Derrama a sua glória, derrama a sua glória, enche-me, Deus, enche-me, Deus.
enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus. Jesus está salvando, Jesus está salvando, chega, enche-me. Chega de dar lugar a Satanás para brincar com o seu corpo. Chega de dar lugar a Satanás para brincar com seus sentimentos. Chega do diabo brincar com seus bens. Chega dele brincar com suas amizades. Chega dele brincar com a sua família. O Espírito Santo está dizendo chega. A igreja está dizendo chega. A igreja está dizendo chega. O Espírito Santo está comprando a sua guerra. Você não nasceu para ir para o inferno. Você não nasceu para ser instrumento de derrota. Você não nasceu para ser decepção para a família. Você não nasceu para envergonhar a si mesma, a si mesmo. Você nasceu para ser um instrumento de Deus. Você nasceu para conhecer Jesus. Se não fosse por isso, você não estaria aqui. Esse ambiente determina para que Deus te chamou. Esse ambiente determina para que Deus te chamou. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, deixa o céu descer. Isso, ora por ela, ora por ele. Ora porque Jesus está curando enquanto você intercede. Olha aqui Samuel orando por Davi. Samuel orando para Davi escapar. Samuel orando para Davi escapar. Ora, sacerdócio real. Ora, porque Deus está quebrando laços e eles vão escapar. Vem que a gente tá. Teu é o rei do teu. Vem que a igreja ora, Jesus dá um escape. Vem que a igreja ora, Jesus dá um escape. Amém. Teu é o rei do teu. Não é do diabo, não é dos demônios, não é da carne, é a glória por sempre. Amém. Teu é o rei do teu. Canta de quem é o rei, o poder. Canta de quem é o domínio. Declara quem é a glória por sempre. De novo. Teu é o rei do teu, o poder e tua é a glória por sempre. Amém. E sempre tá vindo mais. Ora, igreja, vamos orar. Ó Senhor,
Davi escapou de Saul. Davi escapou da lança. Davi escapou de um lar, de uma ambiência idólatra. Nós escapamos da condenação do inferno. Nós escapamos do reino do pecado. Porque o nosso sacerdote não é Samuel. O nosso sacerdote é Jesus. O Senhor orou por nós em João 17. O Senhor clamou por nós naquela cruz. E hoje, à direita do Pai, o Senhor intercede por nós. Tu és o nosso sumo sacerdote. Pelas suas orações, escapamos do mundo, da carne, do diabo. Faz essa moça escapar. Faz ele escapar. Traz o escape para essa família, Jesus. Traz o escape para esse ministro, Jesus. Ah, Jesus, Tu és o nosso sacerdote. O Senhor criou essa ambiência de profetas para nos proteger do laço do passarinheiro. Traz de volta essa menina que se afastou. Traz de volta esse rapaz que se afastou. Este que caiu. Faz ela escapar do pior. Que a igreja os ame. Que a igreja os abrace. Que o Espírito Santo os encha. E eles sejam transformados pelo poder do descendente de Davi. Todas as pessoas que estão aqui à frente, fiquem em pé. Chega mais perto do púlpito, aqui perto de mim. Os irmãos ficam atrás, deixa eles ficarem aqui na frente. Ele é teu pai. Ele é teu pai. Ele te chama de filha. Ele te chama de filho. Você escapa hoje da condenação. Você escapa do laço que os demônios prepararam para destruir seu ministério, seu futuro, sua vida, sua família. Você entrou na ambiência dos profetas. Escute o que a igreja vai dizer. Diga, igreja. No palácio de Saul tinha lança. Na tenda de Mical tinha ídolo. Mas na tenda de Samuel tinha profetas. Os profetas estão aplaudindo a Deus, porque Ele quebrou o laço do caminho de vocês. Só vocês que estão me ouvindo estão aqui na frente. Só vocês que estão aqui na frente. Abaixa a cabeça comigo em sinal de humildade. Fala assim: Senhor Jesus, por mim mesmo eu não consigo.
mas a tua graça me capacita. Diga: eu me arrependo de ter te entristecido, de ter ferido o Espírito Santo. Me sara, me lava, me faz nova criatura, me enche com o Espírito Santo. Não apaga o meu nome do teu livro e me recebe nesta família para a tua glória. Abraça eles, profetiza na vida deles, profetas.